Abrisse as palavras do Senhor no Salmos de número 84, por favor. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Sou grata, Senhor. Salmo 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em sua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Amém? Bem-aventurados que habitam em sua casa. Feliz aquele que está habitando na casa do Senhor. Então é um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite. Amém? Se suas forças estão se acabando, Ele vem renovar as nossas forças nessa noite. Eu oro para isso, que Ele renove a minha força, renove a sua força. Amém, querido? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Feche os seus olhos, não se distraia. Ah, Jesus, eu sou tão grata ao Senhor, Deus, por esse dia. Eu sou tão grata, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, somos privilegiados, feliz é aquele que habita em sua casa, aquele que confia no Senhor. Senhor, estamos aqui nessa noite reunidos como igreja para te engrandecer, para te adorar, e não somos dignos, Senhor, mas queremos nos humilhar diante da sua face nessa hora. Nós pedimos perdão ao Senhor se até aqui nós temos entristecido a sua presença. Senhor, nos perdoa se pecamos em pensamento, se pecamos no nosso falar, no nosso andar, com as nossas atitudes, Jesus. Nos perdoa nessa hora. Senhor, que não haja barreira entre nós e Ti nessa hora, Jesus. Por isso, Senhor, limpamos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha manifestar a Tua presença aqui, Jesus. Renova as forças, as nossas forças. Renova o nosso ânimo físico, Senhor. Renova a esperança, Senhor, de cada um nessa noite. Renova a nossa fé. É isso que eu oro, Jesus. Nós precisamos do Senhor. E a adoração é sua. A glória é sua. O louvor é seu. Nos sentimos privilegiados por estar aqui. Nos sentimos privilegiados por servir ao Senhor. Por isso, Senhor, nós entregamos o nosso coração totalmente nas Tuas mãos. E como gratidão nós te adoramos e te bendizemos o tempo todo, declarando que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado, seja exaltado em nome de Jesus. Amém. E graça e paz, pessoal, tudo bem? Amém? Aleluia. Amém? Tudo vai bem? Cadê a Lai? Tá aí? E aí, Lai? Brincadeira. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus em Números capítulo 13, por favor. Acharam? Amém, queridos? Bora? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então enviou-os Moisés do deserto de Parã. Segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aleluia. Então são esses os nomes: da tribo de Rubem, Samua. Eu não vou falar o nome do pai não, tá, irmãos? Vamos lá.
Da tribo de Simeão, Safate. Da tribo de Judá, da tribo de Issacar, da tribo de Efraim, da tribo de Benjamim, da tribo de Zebulon, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, da tribo de Dan, da tribo de Asser e da tribo de Naphtali, da tribo de Gade. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou ele de... Enviou-os, pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nele habita, se é forte ou se é, se poucos ou... E qual é a terra em que habita? Se boa ou... E que tais são as cidades em que habitam, se em arraiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou... se nela há matas ou não? Tende... Vamos lá, irmãos. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo, e perante Moisés disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que... E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do arraial passamos a espiar, e é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, está escrito aí, murmuraram contra, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para nossas mulheres e nossas crianças serem por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jafoné, dentre os que espiam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo. Se o Senhor se agradar, então nos fará nessa terra, e nola
terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém? Feche teus olhos. David, abaixa um pouquinho o som para mim, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te exaltamos, e eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor envie os teus anjos agora, dê ordem a eles ao redor deste lugar, dê ordem a eles para caminhar em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo inimigo, Senhor, todo espião, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, tudo aquilo que se levanta com altivez contra a Tua palavra, eu dou uma ordem agora e repreendo no poderoso nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Pai, que os Teus anjos tenham liberdade neste lugar, que os Teus anjos possam andar, correr, se movimentar, se mover, da forma que eles acharem que devem neste lugar. Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor para fazer da forma que o Senhor quiser. Senhor, eu dou liberdade ao Senhor para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Se for necessário, não ter nem palavra, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Mas o que nós queremos é a Tua presença, Pai. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa mente diante do Senhor. Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que a nossa mente seja cativa à Tua palavra agora, em nome de Jesus. E que toda forma de mentira do inimigo seja anulada agora e seja repreendida. Que todas as vozes contrárias do mundo espiritual calem-se agora, em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, leva a nossa atenção para a Tua palavra, Senhor. Coloca a nossa mente cativa sobre a Tua palavra. Fala conosco, fala comigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala com cada um de nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E amém, queridos? Amém? Glória a Deus, amém? Assim seja. Aleluia. Então me ajuda aí, vamos lá. Queridos, eu estava lendo sobre esse texto, meditando nele, e se a gente for como fazer uma somatória das palavras que Deus tem falado conosco nesses dias, desde as últimas semanas, né? É nítido que Deus está nos preparando para nós chegarmos num lugar, né? Pode ser um outro nível em Deus, né? Eu estava conversando com a Tata semana, acho que foi passada, depois do culto de domingo, né? E ela falou assim: Deus colocou dentro do meu coração que parece que uma chave virou, né? E no domingo mesmo, eu não sabia que eu estava falando aquilo com ela, e no domingo mesmo eu falei sobre a questão de a gente subir um nível a mais, e quando a gente sobe um nível a mais, né, a gente precisa estar na mesma página. E é interessante que eu estava lendo esse texto, que Deus começou a ministrar meu coração com ele, porque quando o povo sai do Egito, Deus não deixou o povo enganado em momento algum sobre aquilo que eles enfrentariam. Em momento algum, tanto é que quando Moisés ele vai falar ali com o faraó, a gente vê que no momento de que Moisés chega para falar já com o faraó, Deus já havia falado que o coração de faraó seria endurecido, que seria difícil sair do Egito, que seria difícil a trajetória, mas Deus tinha estabelecido que eles iriam penetrar no deserto, eles iam atravessar o deserto, e a Bíblia diz que o motivo deles fazerem isso era chegar num lugar para que o povo de Deus o adorasse, ok? Então quando Moisés ele vai chegar em Faraó, ele fala assim: deixa o meu povo ir para mim adorar a Deus no meio do deserto. E quando chega no meio do deserto, a gente vê que tantas coisas acontecem, mas quando a gente começa a ler esse texto aqui em Números, a gente vê quando Moisés ele chama aqueles príncipes. A Bíblia diz que ele não chamou homens comuns do meio do povo, ele não chamou pessoas comuns que estavam ali, ele chamou homens que tinham autoridade sobre as suas tribos. A Bíblia diz que a ordem de Deus foi: pega 12 homens que são príncipes sobre as suas tribos, ou seja, homens de autoridade, homens valentes, homens que tinham o poder da palavra, ou seja, homens que falavam assim para a tribo dele: faz isso, e a tribo fazia. Homens que falavam: se movimenta para cá, e eles faziam. E quando eles levantam esses 12 homens, a gente precisa entender que ele estava levantando 12 homens para espiar uma terra que Deus não ia dar. Eu quero que você preste atenção nisso. Deus não ia dar a terra, Deus já havia dado a terra, ok? Só que eles não entendiam que Deus já havia dado a terra, eles estavam achando que Deus ainda iria dar a terra. E se a gente não prestar atenção nas palavras que Deus ele fala e da forma que ele fala,
a gente fica achando que Deus ele já fala que Ele me dá, mas às vezes vou ficar esperando as coisas acontecerem e não vou querer guerrear para conquistar. Deus, quando Ele fala assim, que era para os homens irem a espiar a terra, a Bíblia está dizendo que quando eles chegam lá, quando eles voltam, eles veem o movimento da terra, 40 dias olhando a terra, a gente olha que a palavra de Deus diz o quê? Que eles voltam dizendo se a terra era boa, ou se a terra era, não era isso? Você vê no relatório deles, fala isso, se a terra era boa, ou se era ruim. Qual que foi o relatório? A terra é muito boa. Deus mandou os caras ir lá e espiar a terra e falar assim, vejam quem são os moradores que habitam lá, se são fortes, ou se são, ok? Então Deus ele é específico naquilo que Ele queria que os homens observassem. Vê se a terra é fértil, vê quem mora na terra, vê quem está habitando na terra, vê se a terra é produtiva, vê se é uma terra que realmente manda leite e mel. Eu quero que vocês vão lá com os teus olhos, e eles passaram 40 anos espiando a terra, e no final, eles falam, realmente a terra é muito boa, a terra produz leite, a terra produz mel, é uma terra fértil, a Bíblia diz, lendo o texto a gente vai entender por que cortaram o cacho de uva, porque era a época das primícias da uva, o texto está falando, ok? A terra é tão fértil que tinha que carregar um cacho de uva em dois, de tão grande que ele era. Agora, qual que é a grande questão aqui? Que quando eles começam a olhar para entrar na terra, a dificuldade chama mais a atenção deles, dentro do coração deles, do que aquilo que a terra proporcionava para eles. E a gente tem às vezes uma parada no nosso coração, irmãos, que a gente tem às vezes a mania de engrandecer mais o que é difícil, do que engrandecer mais o que é aquilo que Deus fala. A gente às vezes tem uma dificuldade no nosso coração, a gente olha, é verdade, mas eu vou trocar de carro, ou eu vou fazer tal situação, mas porém, todavia, a gente vai lá e enfatiza o problema. Deus me mandou fazer isso, Deus tem um chamado para mim, Deus mandou fazer alguma coisa, porém, todavia, que não sei o quê, e a gente acaba engrandecendo um problema, e eles não foram diferentes, porque quando eles chegaram para dar o anúncio da terra, eles falam, cara, a terra é boa, a terra é legal, a terra produz, a terra é fértil, Deus ele falou de uma terra, e essa terra existe, é verdadeira, mas tem um grande porém, para nós entrarmos dela, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque lá os filhos de Anak, eles moram naquele lugar, existem gigantes naquele lugar. Quando nós olhamos aqueles homens, nós somos comparados a como gafanhotos perto daqueles homens, e eles começam, tem uma palavra aqui que é assim, eu vou falar onde está o versículo, me chama muita atenção essa palavra, versículo 32, do capítulo 13, ele fala assim, e diante dos filhos de Israel, que palavra que está aí? E aí? Diante dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Está escrita essa palavra? Você sabe o que significa ela? Desonraram a terra. O significado dessa palavra é isso. Tiraram o valor dela, desonraram ela. Versículo 32. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus. Sabe o que eles estavam fazendo? Amaldiçoando a terra. Eles estavam desonrando aquilo que Deus falou que ia dar para eles, que tinha dado para eles. E irmãos, a gente tem pouquíssimo tempo, e eu quero enfatizar algo com você. Essa semana algumas pessoas mandaram mensagem, eu tive opressão, eu tive batalha espiritual, até falei para Tata, irmãos, tem gente que tem opressão, nem tem batalha. Eu sonhei que estava sendo opresso, olha que loucura. Eu sonhei que eu me via deitado na cama sendo opresso pelo demônio. É loucura, né? A gente fica ouvindo as coisas pirado. Mas essa semana eu vi várias pessoas relatando que tiveram experiências de batalha espiritual. Pessoas falam assim, cara, eu tive opressão, eu tive guerra, irmãos que tiveram sonhos. E sabe o que eu entendo? Deus começou a mostrar esse texto para mim o seguinte, cara. Que todas as vezes que tem algo proposto para a gente avançar e para a gente entrar e vencer e nos apropriar, muitas das vezes a gente fica achando que porque Deus prometeu que as lutas não vão vir, que as guerras não vão ter. Isso é uma mentira, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo contra a nossa vida, ok? Ok?
Nós temos um inimigo. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu quero falar sobre outra coisa. Mas a Bíblia diz que tem 3 coisas que nós precisamos vencer. Você sabe o que é? Pode dar o chutômetro aí, não tem problema. O mundo, a carne e o que mais? E o que mais? Quem? Me ajuda aí, irmão. Baixa a máscara rapidinho e fala, ué. E o diabo. Tem 3 coisas que nós precisamos vencer: o mundo, a carne e o... Vamos de novo então? O mundo, a carne... vamos falar, irmãos, me ajuda aí. Eia, tenha bom ânimo, vamos lá. O mundo, fala o mundo. A carne. E o capiroto, o diabo. Você tem medo de falar não, irmão? Pode falar que não está traindo ele não, vai. Porque o que significa a palavra diabo, querido? Adversário. Inimigo. Tudo bem? Então a Bíblia manda, fala, o que a Bíblia fala? Tem 3 coisas que nós, cristãos, temos que vencer. O que é? Sabe por que eu pergunto para vocês? Para isso vocês gravam. É para isso. O mundo e o diabo. São 3 coisas que nós precisamos vencer. Porém, Paulo, quando escreve aos irmãos que estavam em Éfeso, ele fala que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a... E nem... Aí pronto, a Bíblia se contradiz, então é uma heresia. Não, irmãos. Ele está dizendo que a minha luta não é contra aquela carne, nem contra aquele sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, não é isso? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda vez que está proposto uma terra, um lugar, um nível, algo que nós estamos prestes a conquistar, a avançar, a gente precisa entender que o inimigo, ele vai querer se opor contra aquele exército que está lutando, irmão. Cara, sempre foi assim. Deus criou o homem não era bom ficar sozinho, aí Deus deu para ele quem? Aí o diabo foi lá, não contente, o que ele fez? Ele lutou contra eles. Só que as armas de Satanás foram armas de... Como fala? Espada. Foi o quê? Manipulação. Mas não foi uma guerra? Uma guerra. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Cabe o homem aceitar ou... É uma batalha. Gálatas capítulo 5. Quando a gente lê lá frutos do Espírito e obras da carne, a palavra de Deus diz assim que... versículo 16 fala, andai no Espírito. Ele fala assim, e não satisfareis o desejo da carne. Ele fala, andai no... E não satisfareis os desejos da carne. Quando chega no versículo 17, ele começa a explicar, ele fala assim, por quê? Porque a carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra... Quem está no meio? Jô. O que ele está querendo dizer? Que o teu Espírito, que ele quer fazer e satisfazer as coisas do Espírito. Porém, a nossa carne quer fazer e satisfazer os desejos da carne. E ambos se opõem, não há concordância nos dois. Então significa que é travada uma guerra. É uma guerra. Estou sendo sincero para você, é uma guerra. Um exemplo assim, uma coisa que talvez é pecado e deixa eu falar uma coisa para você, pecado vicia. Sabia disso? Pecado vicia? Talvez você não saiba disso. Por isso que todo vício acaba se tornando um pecado, porque o pecado ele vicia. A pessoa que ele tem problema com imoralidade sexual, com pornografia, a gente fala assim, mas aquele cara é um sem vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, até a pornografia vicia, a imoralidade vicia. Tem gente que é viciada em mentir. Estão entendendo? Tem gente que é viciada em roubar. Tem gente que, ele rouba uma agulha só para ter o prazer e não pode falar assim, eu roubei. Por quê? Porque se torna usar droga. Mas quem nunca passou por isso não sabe o que é isso. Agora o cara ele se torna um cristão, o Espírito Santo habita dentro dele, e ele vê aquilo é uma batalha, aquilo é uma luta, que ele tem que olhar para aquilo e ele tem que falar, cara, isso não me domina mais, eu repreendo isso em nome de Jesus. Mas é uma batalha, porque muitas vezes a carne dele está ansiando.
A carne dele quer mentir, a carne dele quer fazer o que é errado, a carne dele quer beber, a carne dele quer prostituir, a carne dele quer ver o que é imoral, que é onde a Bíblia fala, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado. Então é uma luta, por quê? Porque em virtude daquilo que eu sei que eu não devo fazer, tem uma outra guerra que é, uma coisa é eu saber que eu não devo, a outra coisa é eu não fazer. Então fica que a minha carne faz. Vai, é só hoje, é só mais um trago, vai, é só mais uma mentirinha, é só mais um dinheirinho errado, vai, é só mais uma vez. E o Espírito, não, filho, você é uma nova criatura, você foi lavado no sangue do Cordeiro, eu te satisfaço, sou eu que te purifico, você é meu filho, você não precisa fazer isso, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, aguenta, filho, vem orar, vamos jejuar. E a carne está gemendo, a carne quer ceder. A carne não está aguentando. Então é uma batalha, irmão. Existe uma guerra. Está entendendo? E qual que é o grande erro, muitas vezes nesses dias, é nós não identificarmos quem é o inimigo. Então quando Paulo, a gente fala assim que lembra dos 3 que eu tenho que vencer? Tem que vencer o sistema que nos governa não, que governa lá fora, que é incorreto, que é pecaminoso. Que aquilo que fala assim, mas todo mundo faz, por que você não pode fazer? Porque eu já não sou mais do mundo. Estou nele, mas não pertenço a ele. Ok? Preciso vencer o mundo, preciso agora vencer quem? Opa! Agora, não é a carne do meu irmão, eu preciso vencer a minha. Então quando a Bíblia fala que a minha luta não é contra a carne, contra a sangue, não está dizendo contra você. Mas eu quero dizer, existe uma luta contra a minha própria carnalidade. A natureza pecaminosa que a gente herdou de Adão. E ele fala que eu preciso também lutar contra o nosso adversário. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando esses caras chegavam lá para ver a terra, qual foi o maior erro deles? É que eles confundiram o inimigo. Eles acharam que o inimigo eram os filhos de Anak, os gigantes. Eles acharam que os inimigos deles eram talvez os grandões. Alguns dizem que eram descendentes de Golias, que Golias na verdade era descendente deles, Golias vem depois. Mas em toda batalha, irmão, toda guerra, ouça que eu vou te falar, ninguém sai à guerra sem saber primeiro quem é o seu inimigo. Ninguém faz isso. Ninguém prepara o seu exército para sair à batalha sem primeiro identificar com quem que ele vai lutar. E o erro desses homens foi que quando eles foram espiar a terra, eles acharam que o inimigo fosse os gigantes, que talvez os inimigos eram os amalequitas, talvez eles acharam que os inimigos fossem os jebuseus que habitavam nas montanhas, talvez eles achavam que os inimigos fossem todo aquele povo que estava ali vivendo naquela terra até então. Só que o texto mostra que na verdade o inimigo era eles mesmos. Porque quem deu a palavra foi quem? Quem deu a palavra, irmãos? Quem mandou eles fazer? Foi Deus. Quem falou que a terra era deles? Porque Deus está falando que a terra é deles desde lá de trás para Abraão, irmãos. Vou te fazer grande, vou te engrandecer na terra, todas as famílias vão ser benditas através de você. Deus está prometendo uma terra desde lá de trás, não foi agora. Quem está vindo prometendo a terra foi Deus. Quem apontou a terra foi Deus. Quem deu a promessa foi Deus. Quem levantou a liderança para conduzir foi Deus. O problema é que quando eles chegaram na terra, eles começaram a olhar os inimigos com os olhos deles e não com os olhos daquele que mandou eles irem. Eles começaram a observar o lugar com os olhos da carnalidade, com os olhos da humanidade, porque qualquer humano olharia um gigante e falaria, a boca não dá para mim. Qualquer homem olharia os caras, sei lá, esses caras é muito grande, os caras têm muita arma, os caras é forte. Qualquer pessoa na sua humanidade olharia e pensaria isso. Mas aqueles homens não eram qualquer homens. Aqueles homens eram príncipes das tribos de Israel. Ok? Ok, irmão? Amém? Então não eram qualquer um. Eram homens que conheciam a história do seu Deus. Homens que conheciam as promessas de Yahvé.
Eram homens que sabiam quem tinha dado a promessa. O problema é que quando eles chegam perto da terra, quando eles começam a olhar a terra, eles deixam de olhar a terra com os olhos de Deus, com a perspectiva de Deus. Eles deixam de olhar a terra esquecendo da palavra que Deus havia dado, irmão. Porque se eles estão observando a terra, olha, a terra é boa, essa terra mana leite, a terra mana mel, a terra é fértil. Aí vem um outro do lado e ele fala assim, cara, mas tem gigante. O outro já virava e dava um cutucão. Cala sua boca, querido, porque não foi Deus que prometeu? Quem mandou nós estar aqui em cima dessa montanha observando? Foi Deus. Quem deu a palavra? Foi Deus. Quem enviou? Foi Deus. Quem é responsável? Deus. Estão entendendo? O problema é que eles acharam que o inimigo eram eles, os que estavam lá embaixo, quando o inimigo na verdade era eles mesmos. A gente precisa identificar os inimigos, irmãos. Em toda guerra, toda batalha, é a primeira coisa que você tem que fazer. Quem é o inimigo? E a maioria das vezes o inimigo não é Satanás. O inimigo somos nós mesmos quando nós não cremos nas promessas do Senhor. Porque o diabo, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Ó. A Tati trabalha com lei, ela sabe disso. A lei só pode trabalhar em cima da legalidade, é isso, Tati? Acabou, irmão. Se você der legalidade para Satanás, ele tem legalidade para te atacar e tentar te afrontar. Se você procurando dar o mais reto possível, segundo a palavra, segundo a lei, segundo os mandamentos, segundo aquilo que Deus estabeleceu, você não dá legalidade ao inimigo, irmão. O promotor não vai te acusar na frente do juiz. E mesmo que ele tente te acusar na presença do juiz, vai chegar o advogado fiel. Você está entendendo? O problema é que nós tentamos entrar em guerra, a gente fica achando, o inimigo é o Amalequita, o inimigo é o Jebuseu, o inimigo é o Amorreu, o inimigo é o Cananeu. Sabe que o inimigo não sou eu? Porque se Deus fala que o inimigo, Satanás, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, se prevalecer, não é por causa que Satanás ele é forte, é porque a igreja está dando a legalidade para ele permanecer. Porque você só coloca o inimigo dentro da sua casa se você quiser. Se você não quiser, você chota ele e fala assim, a casa é minha, vaza. Não é? Não é assim? Legalidades. Então, muitas das vezes, eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O que nós precisamos, a gente está vivendo dias de guerra, está vivendo dias de batalha. Então, a primeira coisa que você tem que focar, cara, quem que é o inimigo? Será que o inimigo é o principado? Será que o inimigo está sendo a potestade? Será que o inimigo está sendo as ossos espirituais da maldade? Agora, ou será que o inimigo está sendo eu quando eu deixo de acreditar naquilo que Deus falou sobre a minha vida? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo ele anda ao derredor. Eu sempre falo isso aqui. E o que ele anda fazendo ao derredor? Buscando, vamos lá, buscando a quem possa. Essa palavra possa, ela é fundamental nesse texto, porque a quem possa significa que não é qualquer um que ele pode. Então existem aqueles que ele pode, e existem aqueles que ele também não. E quem decide isso? Deus? Nós mesmos. Por isso que eu estou falando, que às vezes o inimigo não é o Amalequita, às vezes o inimigo somos nós. Porque eu decido se ele pode, ou se ele não. Quando? Quando eu dou legalidade para ele ou não. E quando eu dou legalidade? A Bíblia diz, se a gente continuar lendo o texto, você vai ver que o povo infamou a terra. Começou a desonrar a terra, começou a profetizar coisas erradas sobre a terra. Quando a gente lê o capítulo 14 aqui, a Bíblia diz o quê? Que os caras começaram a falar a ponto de todo o povo chorar. Quando a nação ouviu o relatório daqueles 12 homens, irmãos, vou voltar a falar aqui, 12 homens, 12 líderes, não eram qualquer um, era a cabeça da tribo. Eram pessoas que tinham autoridade no meio do povo. Quando aqueles 12 homens infamaram, desonraram a terra, o povo ouviu. Quando o povo ouviu, o povo chorou. O povo começou a murmurar contra Deus.
A ponto de falar assim, não era melhor o Senhor nos deixar morrer no Egito do que o Senhor nos trazer para cá? Não era melhor o Senhor nos deixar morrer no deserto do que o Senhor nos trazer para cá? Lá não era melhor? Irmãos, a gente vai entender por que o povo começou a perecer 40 anos, andando em círculo no meio do deserto. Porque duvidou. Então quem era o inimigo? Será que o inimigo então era o gigante? Certamente